Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que é a carta que nós estamos estudando e meditando aqui com os irmãos nos domingos, no culto vespertino, capítulo 4 de Filipenses. E nós vamos ler apenas um verso hoje, somente um. É o verso de número 4. Filipenses 4. E o verso é o de número 4. E eu quero que nós leiamos esta porção bíblica, mas observe o que está escrito aí. Você não pode ler de qualquer jeito o que está escrito aí. Tem que ler no espírito do que você vai encontrar aí. E eu vou estar observando aqui a igreja. Já viram o que está lá? Dê uma lidinha antes, para você não se comprometer. Então vamos ler Filipenses 4:4. Vamos juntos? Alegrai-vos sempre. Bênção, glória a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez, digo, alegrai-vos, alegrai-vos. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir ao nosso Papai do Céu que nos abençoe e que nos faça compreender e receber a sua palavra com alegria. Ó Deus querido, Deus de infinita graça, misericórdia e poder, ó Senhor, em nome de Jesus, clamamos a Ti nesta hora, que fale ao nosso coração, ó Deus. Ó Deus, usa de misericórdia para conosco, Senhor, e nos alimente com a Tua palavra. Tu sabes o quanto nós carecemos e o quanto nós precisamos da Tua palavra, Senhor. Ó Deus querido, usa-me como instrumento em Tuas mãos, como boca do Senhor, a falar aos meus irmãos, e que o Teu Espírito Santo possa estar abrindo mentes e corações, para que possamos compreender, receber e guardar com alegria a palavra bendita do Senhor. Oramos no nome de Jesus. Amém. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Irmãos, vocês já viram como é difícil conviver com alguém amuado? Conhece essa expressão? Amuado, embasbacado, entristecido, carrancudo, fechado. Não é difícil uma convivência assim? É complicado. Você está ao lado que, meu Deus, nada está bom. Uma pessoa o tempo todo queixosa, uma pessoa todo o tempo amargurada, todo o tempo entristecida. Não percebe o colorido e a beleza que há lá fora, nas plantas, nos animais, no céu, lindo céu. Não consegue perceber. São pessoas que parece que tudo está muito acinzentado, tudo está acinzentado diante dos seus olhos. Ah, como é difícil caminhar com alguém assim, como é difícil estar ao lado de alguém assim, que não vê graça. E sabe o que é pior de tudo? É quando esse tipo de conduta acontece com pessoas que conhecem a Deus, com pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, o santo Evangelho do Senhor. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a boas novas de alegria. Boas novas de alegria. O Evangelho é uma notícia maravilhosa que chega a nós e que vem impactar a nossa vida de uma forma significativa, nos transformando completamente em uma outra criatura, em uma outra pessoa. Tudo se torna novo na vida daquele que foi alcançado pela graça.
daquele que abriu o seu coração para que Jesus entrasse, para aquele que teve o seu coração aberto para que o Evangelho pudesse entrar. Como pode ser triste um coração que ama a Cristo? Aí eu conheço uma canção assim. Como pode ser triste o coração que ama a Cristo? Como pode ser triste o coração que ama a Deus? E diz assim a primeira linha, as duas primeiras linhas desta canção. Como é que pode ser triste um coração daqueles que amam a Cristo? Como pode ser triste e amargurado um coração de um homem que afirma crer em Deus? Vejam que essas realidades, elas não se harmonizam. Se você é alguém verdadeiramente alcançado pelo Evangelho, você tem uma perspectiva completamente da vida. Aí alguém pode ir lá no secreto do seu coração, dizer assim: esse pastor não sabe de nada, ele não sabe o que está se passando na minha vida, ele não sabe o problema que eu estou enfrentando, ele não sabe a crise que eu estou vivendo, ele não sabe de nada, para ele deve estar tudo muito bem, acho que está tudo tranquilo, é muito fácil dizer e viver sorrindo quando está tudo muito bem, mas quando a gente está enfrentando problema, quando está passando por dificuldades, eu quero ver então a gente manter o mesmo ânimo. Parece que foi exatamente para pessoas que pensam assim que Paulo escreveu isso aqui. Você leram com cuidado o que está escrito aqui? A gente lê a Bíblia muitas vezes e a gente não para meditar, para pensar naquilo que está escrito. O que Paulo diz aí? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre. Esse sempre implica todas as circunstâncias, todos os momentos. Alegrar-se no Senhor, contentar-se no Senhor, apesar das dificuldades, apesar das lutas, das crises que enfrentamos, mas ainda assim devemos nos alegrar no Senhor. E Paulo sabia o que estava dizendo. Quando Paulo escreveu estas palavras, ele não estava de férias numa ilha maravilhosa, tomando um belo banho de praia, tomando uma água de coco, passeando, correndo, subindo e descendo dunas, contemplando o céu azul, desfrutando da companhia dos seus amigos mais chegados. Depois, quem sabe, à sombra de uma árvore, assar aquela picanha gostosa. Naturalmente tomando, naquele tempo não tinha, mas com uma Coca-Cola geladinha. Não era nada disso que estava acontecendo. Quando Paulo escreve estas palavras, meus irmãos, ele estava em Roma, estou dizendo, devia estar ali numa audiência com o imperador, ele devia estar num excelente hotel da época. Não, Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, Paulo estava acorrentado, humilhado. Qual o crime que ele cometeu? O que ele fez para merecer aquilo ali? Simplesmente porque ele ousou pregar o Evangelho, simplesmente porque ele ousou afirmar categoricamente que Jesus é Senhor, que Jesus salva, que o homem está morto em seus delitos e pecados, simplesmente porque ele resolveu assumir a sua fé, ele fora colocado atrás das grades. Paulo tinha tudo para ser a pessoa mais amargurada da vida. Paulo tinha tudo para ser o homem mais queixoso da vida.
Paulo tinha tudo para ser a pessoa mais infeliz da vida. Ele poderia estar pensando: tanto que eu me dediquei, viajei para tantos lugares, preguei o evangelho, falei de Jesus, eu acreditava que ele era o meu pastor e que nada me faltaria. Olha onde eu estou hoje, jogado num cárcere, num calabouço, esperando tão somente a minha sentença, a sentença de morte. Ele teria tudo para se queixar. Mas Paulo chega aqui, escrevendo para os seus irmãos que estavam lá em Filipos. Lá em Filipos tinha uma comunidade cristã que fora começada por ele. Ele plantou a igreja lá. Ele chegou em Filipos num momento em que ele não pretendia ir lá. Ele queria ir para outro lugar. E o Espírito do Senhor o impediu. Ele teve aquela visão do varão macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ele, em obediência ao Senhor, seguindo não a sua agenda, mas seguindo a agenda do Senhor que o vocacionou, ele foi para aquelas bandas da Macedônia. Chega em Filipos, não encontrou uma sinagoga. Não tinha em Filipos ainda uma sinagoga. E não tinha sinagoga porque não tinham no mínimo 10 homens piedosos para formar uma sinagoga. Ele se dirige ao rio, porque sabia que à beira do rio tinha um grupo de mulheres religiosas que estavam orando, e ele vai para lá, e ele se dirige àquele local, e ele participa daquela reunião, e Deus dá a ele a oportunidade de ele expor as Escrituras, e de apresentar a Cristo como o Senhor, como o Salvador. Como resultado daquilo, Lídia se converte. Nasce uma igreja forte em Filipos, uma igreja leve, uma igreja abençoada, uma igreja generosa. O tempo passa, Paulo agora está em Roma, preso, se lembra dos seus irmãos, tem informações do que está acontecendo ali. Haviam problemas relacionais dentro daquela igreja. Mas Paulo escreve para aquela gente, embora preso, embora naquelas circunstâncias, e ele escreve dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Essa já é a terceira vez que Paulo faz menção da necessidade da igreja se alegrar. Parece que de fato uma atmosfera, quem sabe pesada, uma sombra, uma nuvem de tristeza estava sobre aquela igreja. Talvez as pessoas não tinham mais aquele contentamento, aquela alegria que deveriam ter. Quem sabe até pelo fato do próprio apóstolo estar preso, não sei, ao certo. Mas o fato é que Paulo, ao olhar para aquela comunidade, ele orienta aquele povo a se alegrar no Senhor. Se alegre no Senhor. Sabe, irmãos, e eu fico pensando, como é que nós podemos, irmão, pense um pouco comigo, como é que nós como igreja, nós como povo de Deus, podemos testemunhar da nossa fé para um mundo que está em trevas, sem que o façamos com alegria, com o nosso coração cheio, ardendo de amor pelo Senhor, sem que haja luz na nossa mente, mas fogo no nosso coração. Como é que você vai convencer alguém? Como é que você vai conseguir explicar para alguém que a vida cristã é incomparavelmente melhor do que qualquer tipo de vida? Se olha para você e vê em você, no seu semblante, uma pessoa descontente, uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz. Mas eu não quero esse tipo de vida, eu prefiro domingo jogar sinuca com os meus amigos ali no bar do canto. Eu prefiro assistir o Campeonato Brasileiro, ficar em casa com os meus amigos, ali fora tem um bar que tem um telão, nós vamos para lá, tomamos a nossa geladinha, conversamos, nos alegramos, jogamos palito, dominó, seja o que for. Mas isso é que é vida. Como é que você vai dizer para estas pessoas
que somente em Cristo está a verdadeira felicidade. Como é que você vai convidar alguém para dizer, vamos comigo à igreja? Ele vai olhar muitas vezes para nós com cara de pacote. Vai dizer, aonde? Igreja. Ô meu amigo, por favor, me convide para outra coisa, mas está tão bom aqui. Passei a semana todinha trabalhando. Estou reunindo meus amigos, estou indo lá para Litorânea agora, pegar um ventinho. Estou levando minhas cadeirinhas dentro do carro aqui, aquelas bem levezinhas, entendeu? Vamos passar ali, vamos jogar um vôleizinho, um futebolzinho ali na praia. Quero saber desse negócio não, isso não dá certo não. Se desse certo, eu não andava desse jeito aí. Se desse certo, eu não vivia dessa forma. Se isso fosse verdade, a tua conduta seria outra. Vocês já viram como muitas vezes a gente cai nessas inconsistências, nessas incoerências? Paulo está falando de uma coisa simples, de alegria. Ele está falando de alegria. E é muito claro, ao olhar para esta passagem, que Paulo deixa claro qual é a natureza dessa alegria. Não é uma alegria qualquer. Não é aquela alegria que chega a nós quando uma notícia muito boa chega para nós. Alguém diz, ei rapaz, tu foste promovido. Opa, como é que é? Teu salário aumentou. Nossa mãe, ele engatilha logo alguma coisa, vou trocar meu carro, reformar minha casa. Eu estava próximo de um amigo meu, quando saiu a sua promoção. E ele, a partir daquele momento, era coronel da polícia. Ele estava perto, um homem crente de Deus. Oh, meu Deus, ele ficou feliz. Eu fiquei tão contente também com ele. Um homem de Deus, homem de Deus. Mas foi uma felicidade muito grande. Mas a sua maior felicidade, porque eu o conheço muito bem, é servir o nosso general, que é Cristo. A sua grande alegria. E assim tem sido a sua vida. Muitas vezes a nossa alegria está na razão direta das coisas boas que nos acontecem. Daí, quando alguma coisa boa não nos acontece, logo, quem bate a nossa porta? A tristeza. Por que você está triste? Alguma coisa aconteceu? A menina foi lavar minha roupa, aquela blusa que eu gostava tanto, não é que ela manchou? Pronto, é o suficiente para você passar o resto do mês amargurado. Tem gente que pensa até em se suicidar por causa disso. Ah, aquela calça que eu gostava tanto, que ficava tão bonita em mim. Hein, Diego, aquela gravata importada, hein? Nossa, estragou meu dia. E carro, quando alguém arranha? Ela volta e olha que ele arranhou no carro, pronto. Ele não quer mais nem almoçar. Arranharam meu carro. Ele pensa que todo mundo, ao olhar para o carro dele, vai ver o arranhãozinho, está lá no canto. Tem que levar na concessionária amanhã, urgentemente, tem que trocar essa porta, tem que mudar isso aqui, vamos ter que me dar outro novo, porque com esse arranhão não dá, está me incomodando. Você já viu como é que muitas vezes nós somos presas muito fáceis das circunstâncias? Bastou algo diferente do que nós pretendemos acontecer para que a alegria nossa vá embora. E a gente vive, passa a vida assim, amargurado, entristecido. E por conta da nossa tristeza, a gente acaba impedindo que o Evangelho do Senhor possa chegar em outros lugares, que as pessoas olhem para nós e digam, tem alguma coisa diferente com essa criatura, eu não sei o que acontece. Não é que ele anda sorridente, sabe, com o tempo, como se fosse o bobo da corte, não é isso não. Mas é alguém que, apesar das lutas, mas é alguém que transparece uma alegria. Alguém que chega e diz, olha, eu estou preocupado, eu estou com um filho doente, mas eu sei que Deus está no controle, meu amigo, eu sei que Deus está no controle. É aquele que tem um sorriso ainda estampado no rosto, apesar das dificuldades que ele está enfrentando. Ah, você não acredita nisso? Você já leu um pouquinho da história da igreja? Você já leu acerca dos primeiros mártires da fé cristã? Vocês já leram sobre isso? Já leram como eles eram levados para as arenas, colocados lá? E ficavam juntos assim, ó. E os imperadores ficavam sentados com o povo para assistir uma luta desigual, quando os leões esfaimados tinham as suas jaulas abertas e eles partiam para cima daquela gente.
olha, saía matando, comendo todo mundo. E a história conta que aquele povo não se intimidava. Aquele povo esperava os leões, sabe como? Cantando, louvando a Deus. E o imperador ficava louco, sem saber o que é isso, porque ele não esperava, ele não queria aquilo. Que gente louca é essa? Eles estão cantando, sabendo que vão morrer. O mundo nunca pode compreender o que passa no coração de um homem que crê em Deus. Nós não vivemos pelas aparências, e nós não podemos permitir que as circunstâncias, por mais adversas que sejam, venham determinar a nossa forma de ser no mundo. Foi isso que fez Viktor Frankl, psiquiatra famoso, Em Busca de Sentido. A obra clássica dele, eu já fiz menção aqui. Leiam essa obra, gente. Que obra maravilhosa. Preso em campo de concentração, viu sua família ser morta. E ele tomou uma decisão, ele é o pai da logoterapia. Ele disse, eles podem me submeter ao pior sofrimento do mundo, podem matar minha família, eles podem tirar a minha vida. Uma coisa eles não vão fazer, é tirar o sentido da minha existência. Quem dá o sentido da minha existência sou eu, porque eu creio em Deus. Até a minha morte tem sentido que eles não entendem. Paulo já tinha dito isso. O viver para mim é Cristo. E o morrer, sabe o que ele disse? É lucro, é lucro. Se eu estou vivo, eu estou com Cristo. Se tirar a minha vida, opa, eu vou estar com Ele, é lucro. Olha a cabeça, olha a mentalidade de um homem de Deus. A gente percebe a natureza dessa alegria diferente das alegrias que nós encontramos no dia a dia, que só dura enquanto a festa está rolando. Terminou a festa, é uma tristeza. O cara vai para casa desmoralizado, porque chega em casa embriagado, a mulher vai brigar com ele, põe a mão no bolso, percebe que gastou mais do que tinha, se comprou no cartão, a mulher vai descobrir, porque quando vier a fatura, o que tu estava fazendo lá? Tinha um bar lá no centro, perto da Escola Modelo, que o nome era, olha o nome do bar, aí Adriano, o escritório. Aí a mulher liga, tu tá onde? Ô meu filho, eu estou no escritório. Olha só, que coisa. Para essa gente, a alegria está ali. Terminou ali, acabou ali, a tristeza toma conta. Um homem que teme a Deus, ele pode estar no calabouço, ele pode estar debaixo de taca, mas no seu coração há um sentimento, alguma coisa que o mundo não conhece. Não conhece. Só quem conhece é quem está pleno do Espírito Santo de Deus. Quem tem Jesus entronizado no seu coração é que sabe o que significa isso. E meus irmãos, entendam bem, não significa dizer que você não se entristeça, que você não se preocupe, que você não venha se abater, que você não fique entristecido com coisas desagradáveis que acontecem. Isto é uma coisa. Outra coisa é você viver permanentemente desta forma. Viver permanentemente, como se tivesse um fardo no seu ombro o tempo todo. Paulo está dizendo de forma tão clara, orientando aquela igreja. E veja o que nós falamos de alguns domingos atrás, que quando Paulo escreve nesse último capítulo aqui, Paulo está falando sobre a necessidade da firmeza. E eu até disse, e os irmãos que estavam aqui se lembram, que muitas vezes nós começamos a vida cristã até com muito entusiasmo. Nós começamos a vida cristã com muita empolgação. E a gente quer que todo mundo saiba que nós somos agora uma pessoa crente. Fica estampado no nosso rosto a nossa alegria, o nosso contentamento, a nossa satisfação. Mas o tempo vai passando. E aquele primeiro amor, aquela primeira alegria, aquele contentamento vai dando lugar a um cansaço patológico
doentio, que rouba de nós o ânimo, o entusiasmo, rouba de nós a alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos aonde? À casa do Senhor. Alegrei-me. Houve uma alegria no meu coração quando alguém disse, está na hora, vamos arrumar para ir para o culto? Para outros tem um peso. Quando alguém disse, bora meu filho, está quase na hora, vamos se arrumar. Ô papai, poxa vida. É o marido que olha para a mulher e diz, poxa vida, mas tem que ir hoje mesmo? A gente não foi domingo passado? A gente não foi no ano passado? Tem que ir de novo. Não é só no Natal que a gente vai. Você já viu? Alegria faz parte da vida cristã, irmãos. Uma alegria verdadeira. A natureza dessa alegria é completamente diferente da alegria que se estabelece no mundo. Paulo mostra aqui também a importância dessa alegria. Ela é tão importante que ela se tornou objeto da sua orientação. Paulo está agora tratando com isso, tratando disso. Faz parte do discurso, do ensino, da instrução de Paulo para aquela igreja. Ele não podia admitir uma igreja triste. Alegrai-vos do Senhor, irmãos. Se alegrem sempre, sempre no Senhor, em todas as circunstâncias. Nós devemos sim nos alegrar no Senhor. Sabe por quê? Em primeiro lugar, porque a alegria no Senhor, ela vai revelar a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Paulo não estava escrevendo para os habitantes de Filipos. Presta atenção. Paulo não está escrevendo para uma população incrédula. Paulo não está escrevendo para aqueles que zombavam de Deus. Não, não faz sentido para esses uma mensagem dessa. Paulo estava escrevendo para a igreja, porque ele partia do princípio que as pessoas que leriam esta carta eram pessoas habitadas pelo Espírito Santo de Deus. Eram pessoas que tinham recebido a Jesus como Senhor das suas vidas. Então agora, quando ele escreve a elas, falando de que elas deveriam se alegrar no Senhor, ele fala e ele ensina sobre isso, porque essa alegria, ela revela a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Se você for lá para Gálatas 5, 22, você vai ver que a alegria, ela é um dos frutos de quê? Frutos do Espírito, não é obra da carne. A obra da carne é aquela que você precisa de botar um som. Já viu assim que você está em algum lugar que alguém diz, ô gente, bota uma música aí para ver se alegra o ambiente. Aí se você bota uma música bonita, em Saulo, uma bossa nova assim, né? Tom Jobim. Não, isso não. Isso dá um tédio. Tem que botar uma sofrência. Tem que botar uma música que o cidadão bota logo a mãozinha na testa, começa a se mexer na cadeira. Outro dia eu estava assim, com meus netinhos, lá perto de casa, bem pertinho, tem uma moça que vende um churrasquinho à noite, eu comendo aquele churrasquinho, estava tão bom. De repente chega alguém na mesa de trás, um monte de mulheres assim, o pessoal, aí de repente eu ouvi uma música, trouxeram um sonzinho, botaram, aí eu digo, pô, acabou meia-noite, estragou meu churrasco, azedou a carne aqui. E eu não sei porquê, eu queria entender, não sei se o reverendo Anuassi, que é mestre na música, qual a relação que há, reverendo, de música alta com música feia. Vocês já viram isso? Música alta com música feia. Uma vez eu perguntei numa loja, eu entrei com a amiga numa loja, estava tranquilo lá, estava escolhendo algumas coisas, de repente uma moça querendo, acho que alegrar o negócio, jogou uma música horrível e alta. Aí eu, descaradamente, perguntei para a vendedora, desculpa, uma pergunta honesta, existe alguma relação desse tipo de música com venda? Vocês vendem mais quando essa música é tocada?
Ela ficou assim, sem me entender. Eu digo, não, porque estava tão bom aqui, eu podia pensar. Agora eu não estou conseguindo mais nem pensar, porque esse negócio está me atrapalhando. Mas tem muita gente que a alegria dele depende desses fatores. Tem que botar alguma coisa para causar um impacto, para trazer uma alegria que não é verdadeira, ela é causada por alguma coisa. A alegria do cristão, ela vem de dentro para fora, não é de fora para dentro. Ele não depende de um som, de uma novidade, de uma notícia, não. É da presença do Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Porque a alegria, ela é fruto do Espírito. Ela é fruto do Espírito. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos faz ser assim. Encarar a vida com esta ótica. Não é que a gente não perceba os problemas, as dificuldades, as incoerências, inconsistências da vida, a gente percebe tudo isso. Mas há em nós algo que nos permite ver de forma diferente e reagir de forma diferente. É o Espírito de Deus habitando no nosso coração. Então, quando Paulo diz que nós devemos nos alegrar, é porque a alegria, ela revela a presença de Deus na nossa vida. Então, veja bem, quando você estiver andando amargurado, amuado o tempo todinho, saiba que você não está sendo um bom agente do Rei de Deus. Você está mandando uma outra mensagem para quem está do teu lado. Você está mandando uma outra mensagem para quem está do teu lado. Alguém que vai dizer isso aí diz que é crente, mas crente que os outros é besta, porque aí não tem nada de evangelho, porque se fosse um crente verdadeiro, ele não estaria assim. Ele teria uma percepção diferente. Seu coração estaria tão cheio que o seu rosto ia demonstrar essa alegria. Então, quando nos faltar alegria, lembre de uma coisa: corra e se coloque diante de Deus. Diga: Senhor, o que está acontecendo comigo? O que está acontecendo comigo nesses dias? Eu estou assim, profundamente abatido. Faz como o salmista fez, que conversou consigo mesmo, questionou a sua própria alma, quando disse: porque estás abatida, ó minha alma, espera em Deus, porque ainda o louvarei. Quem é que louva com alegria? Sem alegria, nós temos que louvar com alegria, né? Ai, irmãos, a gente, oh meu Deus, como é triste, a gente, mesmo o grupo está ministrando louvor, vamos ficar de pé, irmãos, e vamos louvar. Eita, tem irmão que recebe essa notícia como se fosse a pior do mundo. Para ele sair da cadeira, ele faz uma cara. Acho que ele olha assim para quem está falando, diz: rapazinho, não tinha outra coisa para fazer, tem que ficar de pé mesmo aqui. E tem que abrir a boca para cantar. Ele não sabe onde bota a mão, bota no bolso, ele cruza o braço, ele olha para trás, ele olha, confere as lâmpadas da igreja, mas ele não entra no clima da oração. Na alegria, no júbilo de pessoas que amam ao Senhor e que estão cultuando a Deus. Então Paulo queria ver uma igreja viva, uma igreja firme, não uma igreja desanimada, abatida, entristecida. Alegria revela a presença do Espírito de Deus na nossa vida. Então vamos buscar mais a Deus, irmãos. Vamos buscar a Deus e pedir: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Não me deixe ser uma pessoa amargurada, jamais, Senhor. Mas me ajuda a ver para além daquilo que os olhos conseguem enxergar. Mesmo que a bênção que eu tanto preciso ainda não tenha chegado, mas me faz acreditar, Senhor, que a Tua graça é melhor do que a vida, Senhor. Preciso, irmãos, nos alegrar no Senhor, não só porque a alegria ela revela a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, mas também porque a alegria, ela nos assegura a força necessária para o enfrentamento das lutas. Essa alegria, ela nos abastece de tal maneira que nos habilita a lutar. O jogador que entra em campo entristecido, achando que o time dele já é derrotado, não bota esse jogador em campo não. Se eu fosse técnico, já fica, meu filho, sentado que tu não serve. Tem que botar um que diga assim: eu vou entrar e vou virar esse placar. Pode soltar lá na frente, que se a bola vier no meu pé, eu vou chegar lá. Tem que ser alguém assim.
Sabe o que Neemias diz? Neemias? A alegria do Senhor é a nossa, o quê? Força. Olha, vocês estão lendo a Bíblia mesmo, gostei. A alegria do Senhor é a nossa força, a força que nós precisamos para lutar, para enfrentar. Neemias enfrentou muita luta, encontrou Jerusalém destruída, os muros destruídos, as portas queimadas. Que coisa horrível estava diante dele. Olha, a alegria do Senhor, gente, é a nossa força, a força que nós precisamos para reconstruir tudo que está destruído, a força que nós precisamos para avançar. Talvez o que está faltando na nossa vida, irmãos, para que a gente possa caminhar melhor do que nós estamos caminhando, é alegria. Porque se nós tivéssemos mais alegria, nós teríamos mais forças para avançar, para testemunhar da fé, para viver de uma forma que o nome do Senhor pudesse ser exaltado, no enfrentamento das nossas lutas no dia a dia. A gente com alegria, a gente tem muito mais disposição para sair, disposição para sair para a guerra, apesar das ameaças que sofremos, apesar dos problemas existentes, mas essa alegria invade o nosso coração e fortalece os nossos músculos, nos energiza de uma tal maneira que você diz assim, olha, você vai dizer como Davi, olha, ele é grandão lá do outro lado, ele está fortemente armado, mas em nome do Senhor eu vou, é o nome do Senhor. Pense em alguém que estava assim tão cheio de Deus, eu vou. Então essa alegria que Paulo está reivindicando do povo e requerendo daquela igreja, ela era necessária para a vida deles, para que eles pudessem revelar a presença do Espírito, para que eles pudessem estar muito mais habilitados e fortalecidos para o enfrentamento das adversidades. E aí vale o testemunho do próprio apóstolo. Gente, quem está falando para vocês é alguém que está preso. Mas sabe o que eu tenho feito das minhas cadeias? Eu tenho transformado as minhas algemas em púlpito, porque a guarda pretoriana toda já ouviu falar de Jesus. E quantos daqueles algozes de Paulo, quantos daqueles guardas que o prendiam não foram impactados com a mensagem do Evangelho, porque Paulo não aceitou aquela atmosfera de abatimento. Lá em Filipos, depois de ter alcançado Lídia, ele prega o Evangelho e é colocado na prisão. Ele e Silas, lembram disso? Não sei se teve alguém lá nessa época, mas os irmãos lembram porque leram, mas está lá. Meia-noite, o que Paulo e Silas estavam fazendo? Murmurando, reclamando. Mas está vendo que cara infeliz é aquele governador? Como é que ele nos prendeu? Ele pensa que ele é quem, rapaz? Tu não viu a cara dele? Ah, me deixa sozinho com ele, com cheio de bolacha, não é que pode? Nada disso. Aqueles dois homens se reúnem e fazem um culto de oração e louvor. Eles começam a cantar e louvar ao Senhor. Começam a cantar alegremente e louvar ao Senhor. E o que aconteceu naquela noite? Vocês se lembram? As cadeias quebraram, as portas se abriram. E o carcereiro ficou apavorado. Disse, meu Deus, fugiram os homens, fugiram e agora nós vamos responder por eles com a nossa própria vida. E Paulo diz, ei moço, porque ele pensava em tirar a própria vida, pegou a espada e ia cometer o suicídio. Epa, não faça isso, nós estamos aqui, filho. Não, nós estamos aqui. Resultado dessa história é que o carcereiro se converteu e toda a sua família. E ele ainda foi cuidar das feridas de Paulo. Paulo estava todo lapeado, escorrendo sangue das suas costas. Aquele carcereiro foi lá e cuidou de Paulo, levou Paulo para sua casa. Paulo pregou o Evangelho, toda a sua família se entregou a Jesus e eles foram batizados. A igreja de Filipos tinha uma história linda para contar. Aquela igreja não podia andar entristecida de forma nenhuma. Tinha que observar a orientação de Paulo, a determinação de Paulo. Alegrei-me. É uma ordem, se alegrem no Senhor. Porque alegres vocês estarão
fortalecidos para enfrentar as adversidades. Mesmo presos, vocês vão louvar o Senhor. Precisamos nos alegrar no Senhor, irmãos. Não somente porque a alegria, ela revela a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não somente porque, meus queridos, a alegria, essa alegria do Senhor, ela nos assegura a força necessária para o enfrentamento das nossas lutas no dia a dia. Mas também porque essa alegria, ela nos equipa para melhor servir ao Senhor. Para melhor servir ao Senhor. Se você olhar o Salmo 100, o verso 2, o salmista diz: servir ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor com alegria. Você quer ofertar e contribuir para a obra do Senhor, mas faça com alegria. Não pode fazer isso de cara amarrada, achando que é uma obrigação, se eu não fizer, Deus vai me maltratar, me punir. Não é isso não, a gente faz isso por gratidão. Nós não estamos fazendo negociata com Deus não. Eu coloco aqui a minha oferta e Deus vai me abençoar. Quem ensina isso está completamente errado, isso não existe. Isso é desonestidade. A gente contribui porque reconhecemos o quanto Deus tem sido generoso para conosco. A gente faz com alegria, não constrangidos, obrigados a fazê-lo. Fazemos por um dever cristão que enche o nosso coração, da vontade de contribuir com o reino de Deus, de ver a obra do Senhor prosperando, ver o trabalho de propagação do Evangelho crescendo, ver a igrejas novas se abrindo, a igreja investindo em plantação de igreja, trabalhando para que a obra do Senhor possa prosperar. É assim que faz, mas é com alegria. Essa alegria é necessária para que a obra do Senhor ela possa avançar. Irmãos, eu não conseguiria ser pastor sem alegria. Como é que dá para ser pastor? Como é que eu posso servir ao meu Deus? Já pensou se eu viesse para cá com a cara amarrada, chateado? Meu Deus do céu, eu tenho que pregar de novo, lá vou eu. Já há 40 anos fazendo isso. Como é que pode? Mas é uma alegria muito grande que enche no coração, quando pega a palavra para ler, quando recebe de Deus aquela palavra, de meu Deus, que coisa maravilhosa, eu quero falar isso para meus irmãos, eu quero dizer isso para eles, é isso que o Senhor quer falar, vamos lá. Alegria que enche no coração, ao chegar na igreja, encontrar os meus irmãos, poder abraçar cada um, cumprimentar os irmãos, faço questão de ir lá para a porta, todos fazemos assim, para cumprimentar, apertar as mãos de um por um, dizer Deus te abençoe, vai na paz do Senhor. Com alegria. Precisamos de alegria para servir a Deus, irmãos, para fazer o que precisa ser feito. Eu vou contar uma coisa para vocês. Aí hoje de manhã eu cheguei, aí digo, atenção, todo de paletó e gravata, para o culto da manhã, fui lá para trás, dei uma olhada no salão lá atrás, e as cadeiras estavam empilhadas. Eu disse, mas aqui funciona uma classe, é a classe da mocidade. Aí disse, peraí, tem tempo, eu vou arrumar as cadeiras para o professor, quando chegar, já encontrar o ambiente, o cenário pronto para ele dar aula. Pronto. E as cadeiras estavam empilhadas, mais ou menos nessa altura assim. Aí eu peguei a primeira cadeira de cima, quando eu a puxei, ela estava cheia d'água em cima. Meus irmãos, veio assim aquela coisa em mim. A camisa molhou, a gravata ficou pingando. Eu disse, agora os irmãos vão tudo ver lá dentro, como é que vai ficar? Eu vou abotoar o paletó para ninguém ver aqui, para ver como é que fica esse negócio, a gravata toda molhada, ensopado, aqui ó. Mas não perdi o pique não, se tu me molhou, mas eu vou te tirar daí. Aí que eu tirei tudo mesmo, vamos embora, agora eu vou arrumar tudo. E eu confesso a vocês, irmãos, ao longo desses anos todos, a mesma alegria que eu sinto de estar aqui agora, nesse local, que vamos dizer assim, é um local de destaque, de vitrine, pregando a palavra de Deus, é a mesma alegria que eu estava lá atrás, carregando as cadeiras. É a mesma alegria que eu já me vi em cada situação,
Eu dou esses exemplos não para mostrar alguma virtude que há em mim, porque eu sou devedor ao meu Senhor. O que eu sinto é o seguinte: ai de mim se eu não fizer. 1985, começando meu ministério, pastor no Quatraque, numa congregação que hoje é igreja. Estávamos reformando porque ficou pequena a sala. Viu lá, Luiz? Aí, estávamos arrumando tudo, chegou lá o material de construção, e eu com outros irmãos, e começamos a carregar o material para dentro. E tem um irmão que tinha se aventurado com material de construção. O Quatraque naquele tempo não é o que é hoje. Ele tinha um material de construção e tinha uma carrocinha, um burro. Acreditem, a gente tinha que resolver um negócio lá no começo do Quatraque. Ele disse: vamos lá, pastor. Fomos nós dois nesse cavalinho dele, nesse burrinho dele. No meio do caminho o burrinho parou, o cavalinho. Nós ficamos, eu atrás, montado na garupa, segurando. E eu olhei para ele e disse: rapaz, nós vamos ficar aqui? Ele disse: não, porque esse bicho era assim, quando ele cisma parar, não tem jeito, ele não sai do lugar. Digo, aí eu caio a ficha, digo: o que eu estou fazendo aqui? Mas a vontade de resolver os problemas naquele momento, não tinha um carro, uma bicicleta, o que podia fazer era aquilo. Mas não pode faltar em nós alegria, irmãos. Não pode faltar em nós alegria de servir ao Senhor. Somos servos, todos nós somos servos, independentemente da nossa condição social, da nossa formação intelectual, do que sejamos na vida. Nós somos servos do Senhor e temos que ter alegria de poder servir ao Senhor e fazê-lo com satisfação. Quando a gente faz isso com alegria, as coisas fluem muito melhor, as coisas caminham, avançam. Não pode ser diferente. Muitas vezes, irmãos, as coisas estão difíceis, sabe por quê? Porque nós somos um monte de gente fazendo parte de um culto, mas muitas vezes não temos nada a ver um com o outro. Não somos voluntários, não estamos dispostos para a obra, não há alegria em nós, não transferimos, não compartilhamos essa alegria com outros. As pessoas olham para nós e vemos pessoas tão desanimadas. Ah, mas quando é bom, quando a igreja é formada por gente cheia do Espírito Santo, que apesar das suas lutas, manifestam contentamento com o Senhor. Pessoas tão dispostas para o trabalho, que estão sempre felizes. Aqui nós fizemos mutirões de limpeza. Quando esse templo estava construindo, terminamos, foi tanta gente aqui, meu Deus, foi uma beleza. Ver os homens carregando, as mulheres ajudando. Que coisa linda, todo mundo trabalhando, servindo ao Senhor com alegria, irmãos. É o que Deus espera de nós. Que sejamos alegres, irmãos. Que haja alegria nos nossos corações, que haja um contentamento verdadeiro, que nós possamos nos colocar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, usa esse teu servo, que eu tenha tão pouquinho, são 5 pães e 2 peixes, o que é isso para alimentar essa multidão toda? E o Senhor vai, recebe e abençoa, e aquilo dá que sobra. Portanto, a tua participação, ela é importante. Nunca ache, nunca pense que você não tem nada para contribuir, que você não pode fazer nada. Nada disso. Você é assim. Você está aqui pela vontade e graça de Deus. Vamos nos unir, irmãos, em trabalho ao Senhor. Vamos ser uma igreja marcada por essa alegria. Alegrai-vos sempre, sempre, em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Vamos manifestar essa alegria verdadeira, para que o nome do Senhor, nosso Deus, seja honrado nas nossas vidas enquanto igreja, mas nas nossas vidas também lá fora. Faça o teste, comece amanhã o dia assim. Quando você sair, passar pela portaria do seu condomínio, bote a cabeça para baixo, o vidro do seu carro, diga: bom dia, meu irmão! Ele vai dizer: tá doido, é? Ele pode até achar que você endodou, que você nunca falou. Você olhou o vizinho que abriu a porta, digo: bom dia, como é que vai? Chegar no seu ambiente de trabalho, não seja o funcionário mais azedo de lá, não. Chegue com alegria, chegue mesmo estabelecendo um clima novo. Bom dia, gente, como é que vai vocês? Tudo bom? Bênção. Pois é, pronto, não precisa de muita coisa não. Mas vamos transformar o ambiente onde a gente está, manifestando a graça do Senhor nosso Deus, através de corações alegres.
Talvez alguém vai perguntar para você: o que está acontecendo contigo? Estou ganhando na loteria, eu nem jogo. O que foi que houve? Não, nada de especial. O que há na minha vida é algo maravilhoso, é o Senhor Jesus que reina no meu coração. Eu estou cheio de problema, eu estou cheio de problema para resolver, mas a presença de Deus na minha vida faz toda a diferença, é a força que eu preciso para avançar. Que Deus nos dê graça, irmãos, que sejamos alegres, sejamos todos alegres, que você, meu querido e minha querida, viva alegremente, porque o Espírito de Deus habita no teu coração. Amém?